Olá, espero que se encontrem bem. Hoje vamos fazer a modelagem de mais um bolso. O último vídeo que publiquei tinha a ver com o bolso faca, o bolso inclinado na lateral. O bolso que vamos fazer, que vamos desenhar hoje, que vamos, portanto, fazer todo o processo de modelagem e depois também de confecção, é o bolso na costura lateral. Portanto, é um bolso que fica ali inserido mesmo na costura lateral, tanto pode ser numa saia como também nas calças. Para esse efeito, socorri-me do molde base de saia, só tenho mesmo aqui a parte de cima, portanto aqui é o meio da saia, a linha da cintura e aqui a lateral. E portanto o bolso vai se encontrar aqui na costura lateral. Como exemplo, só para mostrar, é um bolso deste tipo. Eu tenho aqui umas calças até desportivas e que de facto tem um bolso aqui nesta costura aqui na lateral, ok? E este tipo de bolso então que vamos ver como é que se faz a modelagem. Tenho também um esquema já aqui em papel e que mostra, portanto temos aqui a parte de cima de uma saia e o bolso na costura lateral ficaria exatamente como o próprio nome diz, inserido aqui nesta costura. E portanto, em termos de modelagem, para além, especificamente para o bolso, o que é que nós vamos precisar? É da fundura para o bolso, não é? Que fica aqui no avesso, neste caso seria no avesso da saia, ok? Portanto, tenho aqui a fundura, portanto, que acaba por ser o forro inferior e depois precisamos de outro molde para o forro superior, que fica junto ao avesso da saia, ok? Vendo daqui, portanto, a primeira camada aqui será, se fosse o caso, uma saia e depois por baixo temos então o forro do bolso, ou a fundura do bolso, neste caso, com duas componentes, uma superior, não é? Portanto, a componente superior, o forro superior, e outra por baixo, a componente inferior. No caso desta modelagem, o molde para o forro superior e inferior é exatamente a mesma coisa. É igual, é o mesmo molde que vai servir para as duas componentes. E, portanto, o forro, a fundura superior, vai depois cozer aqui com a saia, com a frente da saia, né? Porque este bolso então é montado antes de cozermos a frente da saia às costas. Portanto, temos a frente da saia e então depois vamos fazer a montagem do bolso. Primeiro unindo então a fundura superior aqui à frente da saia pela linha lateral, depois já vamos ver como é que fazemos isso e depois vamos colocar a fundura inferior do bolso, não é? E então realmente surge aqui o bolso na costura e que vai estar entre as duas funduras. Sendo assim, vamos fazer o processo de modelagem, vamos desenhar. E tenho aqui já então a base da saia. E o que é que nós vamos precisar? Primeiro, definir a localização da abertura do bolso e a medida desta abertura. Nós, portanto, será na lateral, será a uma distância normalmente abaixo da cintura, portanto vamos definir uma distância, poderá ser, por exemplo, cerca de 4 cm, poderá ser 3, 4 cm, isso depende da nossa opção para o modelo, mas vamos ver que desde a cintura para baixo vamos então marcar 4 cm e aqui será o início da abertura do nosso bolso, mostrando aqui no esquema, não é? Será então aqui o início da abertura do bolso, onde vamos depois podemos colocar a mão. A partir daqui vamos então determinar este comprimento, esta medida da abertura. Portanto, tem que ser o suficiente para podermos colocar a nossa mão. E vamos definir, por exemplo, então, desde aqui do início até baixo, uma abertura de 14 cm, será o suficiente. Então, desde a primeira marcação para baixo, 14 cm, ok? Pronto, em termos de abertura está definida. Agora, o que é que nós temos que fazer em termos de componentes? Falta-nos desenhar a tal fundura do bolso, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos
ela começa aqui a fundura desde a linha da cintura, como está aqui no esquema, não é? Ela vem de cima, acompanha a saia desde a linha da cintura, até mais ou menos cerca de 3 cm abaixo da abertura, portanto a abertura finaliza aqui, entre estes dois pontos, e depois abaixo da abertura cerca de 3 cm, ok? E depois também a uma determinada distância da linha lateral. Aqui desde da lateral será mais ou menos uma medida de 12 cm é suficiente, ok? Portanto, o suficiente depois depende, podemos ter um bolso com um forro com uma fundura maior ou menor. Isso depende da nossa opção. Mas vamos então começar por definir mais ou menos desde a lateral uma medida de 12 cm e desde a abertura do bolso para baixo uma medida de 3 cm. Então é isso que vamos fazer aqui, ou seja, desde aqui do ponto da lateral uma medida de 12 cm e desde aqui do fundo da abertura mais ou menos marcar cerca de 3 cm, ok? Portanto, e agora é desenhar o formato da fundura do bolso. Podemos, por exemplo, fazer aqui, para ter mais largura em baixo, fazer uma linha inclinada. Eu aqui até vou mais ou menos acompanhar aqui a inclinação da pinça, mais ou menos, e depois aqui em baixo podemos fazer assim com uma configuração mais arredondada, mas isso depois varia um bocadinho, não é uma coisa muito precisa, depende e podemos aqui ir ao encontro da reta que fizemos anteriormente, também com certo arredondamento. Pronto, e temos assim a nossa fundura do bolso, ok? Desde esta demarcação que fizemos agora, até à lateral e até à cintura. E agora, o que é que nós precisamos de fazer aqui? Colocar uma folha de papel por cima para extrairmos este molde e darmos os valores de costura necessários, nomeadamente depois aqui o valor de costura na cintura, não é? Que depois a saia também terá o valor de costura, e aqui também na lateral também o valor de costura, por exemplo 1 cm, pode ser 1 cm na cintura, 1 cm na lateral, e aqui a fundura, como fizemos com uma fundura superior e depois outra inferior, temos também de dar aqui um valor de costura a toda a volta para unirmos as duas componentes da fundura, de superior e inferior. E é isso que eu já fiz aqui, inclusive, ok? Portanto, daqui extraí o novo molde e daí então atribuí, como eu tinha dito, os valores de costura na lateral, na cintura. Fiz aqui também a marcação da abertura do bolso e depois dei aqui o valor de costura a toda a volta para cozer, ok? Portanto, temos o molde e inclusive eu já coloquei aqui sobre o tecido para testar. Portanto, aqui é, digamos assim, a base da saia. Isto é só uma pequena porção, não é? Para fazer a amostra do bolso. Temos aqui a linha da cintura, aqui a lateral e temos aqui os dois moldes que irão constituir a fundura ou o forro do bolso. E é isso mesmo que eu agora vou fazer, é costurar esse bolso. Já estou aqui junto à máquina de costura com as componentes para costurarmos o bolso. Então, tenho aqui seria a parte da frente da saia, o direito estaria virado para cima e vamos colocar a primeira fundura, que é a fundura superior. E vamos colocar então sobre a frente da saia, fazendo aqui coincidir na linha lateral. Eu até já marquei aqui uma linha, portanto, marquei aqui as margens de costura, tanto aqui na saia, neste caso seria 1 cm, e a margem de costura aqui do bolso também tem a mesma margem de costura de 1 cm. Aqui no bolso está também marcada a abertura do mesmo, que seria então a tal abertura que neste caso colocamos com 14 cm. Então desde este ponto de cima até aqui abaixo. Portanto, vamos então fazer coincidir os dois moldes, nomeadamente, e vamos cozer então esta fundura superior, que seria então assim o forro do bolso superior, com a saia.
na abertura, vamos cozer na abertura, ok? Começamos aqui exatamente na margem dos dois tecidos, onde temos a marcação para a abertura, e vamos cozer então desde a margem até aqui à linha da costura e depois para baixo, sempre aqui pela linha da costura, e depois chegamos aqui portanto, esta marcação inferior da abertura e tornamos a cozer em direção à margem da costura. Fazemos assim, cozemos todo no fundo, isto acaba por ser um género de um retângulo, ok? Então, vamos aqui para a máquina, eu vou virar a câmera um pouco mais para aqui, mas acho que dá para ver. E tal como eu tinha dito, então, colocamos aqui o calcador sobre a marcação superior do bolso, vou rematar e continuo até à largura da margem de costura, que é 1 cm. Depois viro e então vou cozer de cima a baixo, unindo as duas componentes, frente da saia com a fundura superior do bolso, pela linha de costura, ok? Chegamos aqui junto à marcação inferior da abertura do bolso e vamos cozer a terminar na margem da costura, também podemos rematar, ok? Pronto, eu até cozi com uma linha mais escura para se notar, cortando agora e vou também aqui rematar, ok, pronto, temos então aqui o bolso. Começa então a costura aqui, vai para baixo e depois termina na marcação. E agora já podemos virar a fundura para o avesso. Mas temos aqui um pormenor, se virarmos assim a fundura, esta margem de costura da saia vai atrás e eu não quero. Eu quero só que a margem de costura da saia vire para dentro no sítio onde cozemos. Então eu vou fazer aqui um corte, vou fazer aqui em direção aqui às extremidades destes cantos, até aos cantos que tivemos a cozer, portanto em direção aqui à marcação inferior e um corte em direção aqui a este cantinho da marcação superior. Na prática, então, pegamos no tecido e vamos cortar em direção ao canto. Convém ser, esta tesoura por acaso não corta muito bem, mas para não estar a ir buscar outra, mas dá para perceber. Portanto, mesmo aqui em direção ao canto, pode ser na diagonal. E aqui também, em baixo também é exatamente a mesma coisa. Cortar em direção ao canto, ok? Portanto, estão aqui os dois cortes. E o que é que isto vai permitir? Vai permitir virar então a fundura para o avesso e deixar que aqui a margem de costura da frente da saia fique na mesma para fora, ok? Porque fizemos um corte aqui até este canto. Ou seja, então, o que é que vai suceder em cima e em baixo? Isto. Ok? Vai ficar qualquer coisa como isto, ok? Pronto, viramos a margem viramos a fundura para dentro, com a margem de costura fica para dentro, mas a restante parte da margem de costura depois vai cozer isto é a linha lateral da frente e depois vai cozer com a lateral das costas, fica para fora. E agora aqui mais um pormenor, que é, temos aqui, portanto, a costura, a dobra que fizemos, isto tem que ficar bem fixo, não é? Não pode estar assim, senão a parte da fundura de interior pode ter a tendência para sair para fora e nós não queremos fixar isso. Temos várias maneiras, por exemplo, uma maneira seria de espremermos aqui, irmos ao ferro, passar bem e depois fazer um pesponto por cima, aqui. Outra maneira, se não quisermos ter nenhum pesponto à vista, fazermos um pesponto pelo lado de dentro, aqui pelo lado da fundura, ok? Junto à costura que fizemos, mas um pesponto então que depois não fica à vista porque fica aqui sobre a fundura e que vai no fundo unir aqui a fundura à margem de costura que está por baixo. Vai permitir assim rebater a costura para o lado que está aqui por baixo, a costura que está por baixo, a margem de costura, melhor dizendo, para o lado da fundura e depois isso vai facilitar aqui esta dobra
este virar para dentro e vai fazer com que esta costura que nós fizemos não fique assim à vista, ok? Ao fazermos o pesponto e ao unirmos então a margem de costura com a fundura, vai permitir que no fundo esta costura fique escondida para dentro. Mas eu vou fazer aqui e depois já vamos ver o resultado. Portanto, antes de virarmos a fundura para dentro, o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir o tecido novamente, a fundura para o lado esquerdo, neste caso, não é para fora. A margem de costura também tem que estar por baixo, este valor de costura também tem que estar para o lado da fundura. E agora vamos fazer o tal pesponto junto ao sítio onde nós cosemos, colocamos o calcador e vamos fazer o tal pesponto, mesmo junto à costura, de cima a baixo. Ok? Pronto. E aqui está. Para vermos aqui o resultado. Primeiro, dá para perceber aqui, não é? Como está com a linha escura, um pesponto. E agora, até naturalmente, agora ao virarmos para dentro, já vamos ver que isto fica logo mais definido, mesmo não indo ao ferro, não é? Claro que agora temos que convém passar a ferro, mas já fixou mais esta dobra e fez com que a costura ficasse escondida do lado do avesso. Portanto, aqui no avesso da saia temos a fundura superior e agora colocamos a fundura inferior. E como é que vamos colocar esta fundura? Na mesma posição, até posso fazer aqui pelo avesso, ok? Tenho aqui a fundura superior junto ao avesso da saia e agora por cima, ou por baixo, não é? Neste caso por cima, mas quando viramos a saia para o lado direito seria por baixo, coloca outra fundura, ok? E agora o que é que falta? Pode ser aqui pelo lado direito, vamos prender, cravar as duas funduras, portanto a fundura de baixo à saia e à fundura de cima, aqui nestas extremidades. Vamos fazer aqui um pesponto a unir, não é? Da abertura para cima e da abertura para baixo. E depois aqui fica então o nosso bolso, ok? Claro que depois esta está à frente da saia assim pronta e depois vai cozer aqui pela linha lateral às costas da saia, à parte de trás da saia. Portanto, começa aqui na cintura, por aqui abaixo, aqui vai cozer só unindo a parte das costas à fundura inferior, não pode prender aqui esta parte da frente da saia, porque tem que ficar aberto, não é a abertura. Vai por aqui fora, prendendo só então, quando unimos as costas à frente, aqui só mesmo na fundura inferior, e depois a partir daqui da abertura para baixo, já une com a margem de costura, com tudo. Colocamos e aqui só mesmo junto, na extremidade da abertura, fazer um pesponto para a frente e para trás, e já ficou aqui fixado. E a mesma coisa do lado de baixo. Então, como eu estava a dizer, não passei a ferro, mas fosse mesmo isto por ser uma amostra, mas caso contrário teria que passar a ferro para ficar mais perfeito. A fase seguinte seria então unir as duas funduras a toda a volta, da maneira que quiséssemos. E, eventualmente cozer, por exemplo, aqui com ponta direita toda a volta. E depois rematar, chulear ou passar pela máquina de corticose ou pôr aqui um vivo à volta. Isto depois dependeria do acabamento que quiséssemos dar à peça, ou mesmo se fosse, por exemplo, uma saia forrada, poderia ficar assim, não é? Não se iria ver o forro do bolso por dentro. Pronto, estaria então pronto o nosso bolso.
Agora, vou mostrar aqui outra amostra só por causa de um pormenor. Está aqui a amostra e que é, a abertura está aqui deste lado. Imaginemos que o forro, que a fundura é feito com um tecido diferente e nós não queremos que fique aqui à vista, porque embora seja um bolso que fica bastante discreto, porque é aqui metido na costura, ao abrir pode sempre acaba por se ver aqui o interior, nesta fase aqui mais próximo da costura. Então o que é que se faz normalmente? É colocar uma vista, tanto na parte de baixo, ok? Por exemplo, com o mesmo tecido, uma tira de tecido, aqui por cima da fundura inferior, e também podemos fazer então uma tira de tecido, uma vista superior, aqui por cima da fundura superior do bolso, tal e qual como eu tenho aqui, ok? Portanto, esta seria a fundura e aqui no início colocamos a tal tira, com o mesmo formato aqui da fundura. Por exemplo, se for para a fundura inferior, que seria a parte de baixo, podemos fazer com cerca de 4 cm. E na parte de cima, normalmente eu faço um pouco mais estreita, mais ou menos com 3 cm de largura. Mas o procedimento seria exatamente a mesma coisa, ok? Neste caso, então como é que eu faria? Por exemplo, eu até já tenho aqui a amostra, eu teria então aqui a peça e eu colocaria a fundura superior, como vimos ao bocado na confecção da amostra, já com a vista e virada para baixo. Então seria direito da peça com aqui a parte do forro com a vista também para baixo, ok? Então cozeria entre os picos da abertura, mais ou menos com a margem de costura, no caso seria mais ou menos 1 cm, daria os picos para poder virar e ao virar para dentro, ok? Com a vista, no fundo para o avesso da peça, isto seria então a parte superior. Okay? Só aqui para demonstrar, já teria aqui a vista superior. Depois seria só colocar, por exemplo, teria aqui a outra parte da vista inferior, colocaria então com a vista para cima e, tal como fiz ali na amostra, agora seria aqui cravar em cima e depois em baixo. E teríamos então aqui a parte da frente da peça pronta a cozer com a parte de trás. E entre as duas costuras ficaria então encaixada este bolso metido na costura. Espero que tenha sido útil e até um próximo vídeo.